pouco do panorama, né, da questão. Foi principalmente pelo conhecimento acumulado, pela sua militância, né, no trabalho. Não foi uma coisa assim, uma escolha qualquer, né? E tem esse momento assim que teve a questão da aposentadoria, né? A gente tem esse momento de quebra, né? Que a gente está vivenciando por conta da pandemia também. Então, tipo, acabou que o professor Samuel, né, do Carmo Lima, foi o professor que seria o professor da vez para a gente pensar em homenagear, né? E eu, assim, gostei muito, né, quando foi sugerido, né, o seu nome. E ele foi, assim, aceito sem nenhum problema, né, pelo menos as pessoas que estiveram presentes na reunião, que votaram, né. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Que você primeiramente a surpresa, porque esse é um prêmio muito importante, e eu não esperava, né, que fosse eu indicado, mas é uma surpresa muito agradável, né, que me honra bastante. Talvez outras pessoas pudessem merecer mais do que eu, né? Porque tiveram mais produção, tiveram uma visibilidade maior dentro da geografia da saúde, elas contribuíram mais para o crescimento da geografia da saúde, mas de modo nenhum eu vou rejeitar um prêmio tão honroso como esse, né? Eu vou dizer o seguinte, aqueles que mereciam mais do que eu, vamos esperar para a próxima vez, né? Ainda que não fosse eu o melhor escolhido, né? Eu aceito com muito prazer e fico muito honrado com o prêmio. Muito obrigado, então, pela escolha. Olá, meu nome é João Carlos de Oliveira, sou professor da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia. Uma mensagem ao nosso grande amigo e companheiro, professor Samuel do Carmo Lima, uma pessoa que deixou e continua deixando marcas maravilhosas do ponto de vista pessoal e profissional, um legado dentro da geografia e dentro da geografia da saúde, com grandes parcerias, com pensamentos, na maioria das vezes, para além daquilo que muitas vezes nós imaginávamos e estamos imaginando, no sentido de que a geografia tem uma grande, ou dá uma grande contribuição para a sociedade como um todo. Então, o professor Samuel foi um mensageiro de um pensamento da geografia que marcou pessoas e profissionais no contexto da geografia da saúde. Muito obrigado, um abraço. Bem, gostaria de aproveitar esse momento tão especial e tão merecido para falar do professor Samuel, ou melhor, pai. Falar da sua trajetória acadêmica é chover no molhado. Alguém que fez tanto em tantas frentes da vida universitária, alguém que, além de se ocupar da vida institucional e administrativa da universidade, se tornou referência, se projetou internacionalmente numa área tão celebrada da geografia como a geografia da saúde, nem sabe que antes disso ele fez a mesma coisa na pedologia. Uma pessoa que se envolveu em diversos projetos, em vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, e onde passou é bem recebido, é bem lembrado, é bem celebrado. Mas tudo isso não se compara ao que o senhor é como pessoa, como pai. Aquele que somente lê Lima SC perde o que se tem de melhor do professor Samuel. Sua humildade, sua ética, sua capacidade de fazer todos à sua volta se sentirem capazes e imprescindíveis. Além de tudo, a sua honradez e sabedoria, isso sim é rico. Tudo isso que só pode ser aprendido na convivência com o Senhor. As favas com as métricas, os scores, os artigos e os livros. Todos que foram seus orientandos sabem que a verdadeira construção do conhecimento com você se dão nas conversas e nos diálogos dentro de sala de aula. E eu tenho o privilégio de ser seu orientando há quase 30 anos. Diálogos que superam as temáticas acadêmicas. Conversas que atravessam e compõem a minha cosmovisão, mais do que eu posso admitir. A verdade é que eu te considero tão melhor pai do que professor e pesquisador, que eu acho que não dá para comparar. O meu apelo é que todos aproveitem ao máximo as vivências com esse homem.
que além de um grande professor e pesquisador, é a pessoa que eu mais admiro na vida. Um abraço e parabéns. Falar do professor Samuel é motivo de muito orgulho para mim. Apesar deste ser um momento de reconhecimento ao brilhante profissional Samuel do Carmo Lima, tenho muito orgulho da oportunidade que Deus me deu de ter cruzado o teu caminho e aprendido a ser um ser humano melhor. Existem pessoas que tornam nossa caminhada mais significativa pela companhia, pelo apoio, pelos sorrisos, brincadeiras, carinho, por todos os ensinamentos. Que Deus abençoe e guarde sempre teus caminhos. Para hoje, gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e muito amor no coração. Você é uma pessoa muito especial para mim, Samuel, e desejo todo sucesso e felicidade do mundo. Grande abraço. Bom, falar de Samuel é uma coisa que me emociona muito, porque infelizmente ele resolveu se aposentar e eu acho que ele fez bem, porque ele já trabalhou bastante, ele sempre foi um professor institucional. Samuel trouxe uma nova cara, um novo modelo de trabalho para o Instituto de Geografia quando aquele chegou há muitos anos atrás. Nós trabalhamos, quando ele chegou, nós trabalhamos na mesma sala, e aí eu fui percebendo o quanto ele era um rapaz brilhante, que sabia das coisas e gostava muito de fazer o que fazia. Olá, meu amigo Samuel, meu eterno orientador. Muito fácil falar de Samuel. Sua maior característica é a generosidade, além de outras como humildade, justiça, companheirismo, parceria. Samuel tem contribuído grandemente para a geografia da saúde. Gratidão eterna por ter me apresentado essa geografia tão linda, que é a geografia da saúde, que eu jamais abandonarei. Muito obrigada. Um abraço. Olá, Samuel. Eu tô aqui para gravar esse vídeo na tentativa de falar um pouquinho de você, um pouquinho do Samuel como pessoa e um pouquinho do Samuel com a geografia da saúde, na sua contribuição na geografia da saúde. Eu sou suspeita para falar isso. Conheço o Samuel desde, mais assim precisamente, 2010, quando eu entrei no LAGEM. Já o conhecia antes da pesquisa na área da geografia da saúde, mas isso se concretizou mesmo em 2010, quando eu entrei no laboratório de geografia médica, no LAGEM. Só aí eu pude conhecer mais a fundo a pessoa do Samuel, além do pesquisador comprometido com a geografia da saúde, todo o trabalho que ele já havia desenvolvendo na geografia da saúde. E minha admiração por ele só cresceu. Ele, dentro do LAGEM, ele conseguiu agregar várias pesquisas com seus orientandos, né, com os professores que trabalham ali na área. E o Samuel, ele é um ser humano de coração enorme, uma pessoa muito bondosa, que recebe sempre qualquer pessoa que chega para perguntar sobre a geografia da saúde, para conversar com ele, um possível orientando, as pessoas que o procuram para desenvolver algum tipo de pesquisa. Então, o Samuel, ele é uma pessoa, um ser humano de coração muito grande. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu fui colega do Samuel por mais de 30 anos, conheço o Samuel desde que chegou em Uberlândia, que era um jovem rapaz que chega aqui vindo do norte do Paraná, veio fazer um concurso numa cidade em que ele não conhecia ninguém, que ele nunca tinha visto ninguém nessa cidade, né? Isso há mais de 30 anos, ainda no século XX, né? Eu conheço o Samuel desde essa época, quando ele chegou aqui, ele veio por referência de um colega dele, um amigo dele, que por acaso era meu colega também na pós-graduação de São Paulo, na USP. Eu convivi com ele esse tempo todo na universidade, né? Sempre acompanhando os projetos, os sonhos do Samuel. Sempre aquela pessoa destemida, ousada, criativa, dedicada e principalmente inovador. Era uma pessoa
sempre à frente do tempo. O Samuel sempre foi uma pessoa ligada a projetos, ele sempre teve projetos. Começamos então criando o curso de bacharelado em geografia, depois o mestrado, o doutorado em geografia também, e ele não satisfeito, né? Começou aqui trabalhando com pedologia, depois foi trabalhar com solo e arte, depois foi para a área de saúde ambiental. E com isso ele cria, junto com os colegas, né, um curso de graduação em saúde ambiental no tempo do Reúne. E não satisfeito, também contribuiu, esteve à frente, né, sempre da pós-graduação do curso de mestrado profissionalizante em saúde coletiva, saúde ambiental, uma coisa dessas aí. Né? Eu costumo dizer que eu tive colegas no Instituto que foram pessoas à frente do tempo, que conseguiram, né, construir hoje um instituto que tem 4 ou 5 cursos, eu nunca me lembro quanto número de cursos que tem, que crescemos muito, né? E que isso é obra, né, desses professores jovens que chegaram aqui final da década de 1980, início da década de 90. Então, o que eu tenho que dizer do Samuel, afinal? O Samuel sempre foi uma pessoa muito leal, uma pessoa muito correta, uma pessoa corajosa, ousada. Essa ousadia dele de fazer as coisas era só dele mesmo, né? É só dele mesmo, né? Inovador, isso a gente não pode deixar. E um grande amigo, né? Hoje ele está aposentado, ele faz muita falta no Instituto, eu acho que aqueles projetos, aquela dedicação dele, né? As inovações, tudo isso faz muita falta. Eu sei que ele, além de tudo isso que eu falei, é um grande amigo, um amigo para sempre. Parabéns, Samuel, você merece essa homenagem. Eu acho que professores como eu, que já tem a barba branca, o cabelo branco, né? O Cristóvão fala sempre, né, daqueles da cabeça branca, e eu acho que são pessoas que têm ainda muita experiência, que podem ajudar no ensino, no debate com os mais novos, né? Mas, de toda maneira, agora, os jovens é que têm o bastão na mão para correr, e eles têm energia, têm força, e têm toda a possibilidade de ganhar a experiência que os mais velhos hoje têm. E, sobretudo, com uma capacidade hoje que as universidades podem oferecer, que no passado a gente não tinha. Quem foi pioneiro foi aprendendo assim, quase que autodidata, com pouca possibilidade de ganhar experiência rápida. Hoje não, os jovens podem ter esse caminho mais rápido, mais fácil, e eu acho que agora a direção está com eles. Esses jovens que estão cheios de energia, cheios de vitalidade e cheios de vontade, né, de trabalhar, que vão assumir o protagonismo dentro da geografia da saúde. E agora a responsabilidade de fazer crescer o tema e de demonstrar que a geografia da saúde serve, antes de mais nada, né, para tantas coisas, mas serve também para dialogar com as outras áreas, que serve para, junto com as outras áreas, apontar soluções. Então, agora a palavra está com os mais novos e nós vamos nos recolhendo, né, porque a nossa energia já vai diminuindo. Acho que esse é o caminho. Levantar, então, a bola para os jovens, para que os jovens possam cortar e fazer o ponto decisivo desse jogo do conhecimento da geografia da saúde. Foi uma honra também para nós, né, na coordenação do 10º simpósio. Esse mapa do Brasil é um quebra-cabeça. Sim. Pode perder a paciência, pode ficar brincando. É um produto feito pelos artesãos daqui de Campina Grande, professor. Uma agendazinha. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá, obrigada. Gente, esse vídeo ainda não está terminado, viu? Tem algumas pessoas que ainda ficaram de mandar
os seus vídeos, mas a gente não queria perder a oportunidade, porque a gente teve essa ideia era para mostrar na segunda-feira, mas foi impossível, né? Então a gente quis pelo menos colocar uma parte, né, daquilo que já tem sido feito. Eu queria iniciar, gente, falando um pouco dos agradecimentos, certo? Que mais uma vez eu só tenho a agradecer a todos que ajudaram, né? Precisávamos de ajuda, de apoio, de compreensão, de acolhimento, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente teve que aprender à força, né, a fazer um evento online, né? Não foi uma empresa, deu para perceber bem que não tinha uma empresa por trás, né? A empresa foi uma família, né? 2 pessoas aqui, e com a ajuda de muita gente, né, de todo o Brasil, né? Não foi só de Campina Grande, mas também tinha desde os monitores, pessoal da comunicação, né, vários professores, né, não foi um só, não vou tentar não falar o nome de ninguém aqui para não ter problema de esquecer de alguém, né, mas assim, foi muita gente mesmo para poder a gente conseguir fazer isso, né, e tivemos, assim, esse acolhimento, né, esse apoio pelas palavras, em parte de levantamento de informações, decisões, escolha de nomes, né, para estar nas mesas redondas, nas conferências, e também no fornecimento de contato. Eu queria agradecer mais uma vez todas as comissões que auxiliaram e que estiveram professores e alunos, estavam juntos, professores e alunos, né, eu quero ressaltar, juntos e de várias instituições. Né, não dá aqui para colocar os nomes, mas eu queria pedir uma salva de palmas, né, a todos, né, para que a gente lembre, né, desse momento. A gente não pode estar junto, né, mas pelo menos a gente dá as palmas e abraça, né, minimamente. Né, então, com relação aos trabalhos premiados, né, eu queria apenas dar um aviso, não sei se o Eduardo Werneck quer falar pessoalmente ou eu passo o aviso. Por favor, presidente, pode passar o aviso. Pode falar. Então tá bom. Então, um aviso, né, do professor Eduardo Werneck, que é o presidente da comissão científica, ele disse que posteriormente irá entrar em contato com as pessoas que tiveram seus trabalhos premiados, né, visando a publicação em revista, né, que estão pelo menos 3 revistas previstas, né, para ter essa publicação. Com relação aos GTs, né, que foi me perguntado no privado, várias pessoas me perguntaram qual foi o resultado, né, do GT, o que foi que falaram, né, então, consultando os monitores e também algumas pessoas que ministraram, né, o próprio GT, em relação ao GT1, que foi PIX no SUS, oferta e acesso, decisão e luta. Né, teve como encaminhamento principal que a demanda pelas práticas integrativas e complementares deve partir da população, e que para isso ocorra, deve muni-la de conhecimento sobre as PICs por meio de eventos, reuniões e mídias. Certo? Depois vou passar a palavra para quem quiser falar em outro momento, aí se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Com relação ao GT2, né, qual geografia faz saúde? Relatos de experiência e praxis. Foi norteada pela discussão sobre o debate existente da geografia da saúde na AGB. A partir disso, evidenciaram a importância da cartografia e dos mapas da saúde para agir no território, mas também como professores e profissionais de geografia, na alfabetização cartográfica e geográfica, tendo ciência da importância de evidenciar conceitos centrais. Em termos de uma agenda geral para o GT, evidenciou a importância de transmitir o conhecimento gerado na universidade pública para a sociedade, ressaltando a existência de múltiplas geografias e saúdes construídas por nossas ações. O GT3, Polos de Desenvolvimento Regional baseados na biodiversidade, teve como conclusão das ideias a necessidade do desenvolvimento local, através da biodiversidade com vistas a um desenvolvimento sustentável e chegando de fato a um desenvolvimento regional mais justo para todos. Com relação agora às mesas redondas, né, pelo que eu assisti, continuamos a ter um aprofundamento teórico-metodológico no conjunto das ideias e das experiências apresentadas nos trabalhos também, que possuem delineamentos e metodologias de procedimento cada vez mais consolidados. Mas também nas diferentes frentes de análise, né, que a gente pôde observar nessas mesas, está havendo um esforço de revisão teórico-metodológica, né, devido a essa situação de pandemia, que realmente modificou muita coisa. Temos também, né, eu estou passando aqui, gente, vários assuntos, tá? Temos também um aviso, eu vou ver se eu consigo aqui passar para vocês, né, que, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo já?
Não, ainda não, né? Se alguém puder falar, que eu não estou vendo ninguém, mas se alguém puder falar se está vendo ou não. Sim, tá. Obrigada. Pronto, que a professora Eduarda Costa, da Universidade de Lisboa, ela pediu para a gente anunciar, né, o evento do GeoSaúde 2022, que vai ser do dia 29 de junho a 1º de julho, certo? Tem aqui o site, né, https://geosaude 2020, né, é um site da Wix. Aqui tem os eixos temáticos, né, para vocês visualizarem: mudanças sociais, epidemiológicas e demográficas. O segundo é equidade e desigualdades em saúde, desafios para as políticas públicas. O terceiro é variabilidade climática e cenários de risco. O quarto, planejamento urbano saudável, uma abordagem à saúde em todas as políticas. O quinto é turismo, desenvolvimento e saúde. E o sexto, segurança alimentar, educação e práticas alternativas em saúde. Fica aí o aviso, né, e ao mesmo tempo a preparação, né, fica o aviso para preparação. Eu queria passar agora a palavra para o professor Xisto, para tanto ele falar enquanto um dos coordenadores, como também, né, falar um pouco sobre a questão do orçamento do evento. Bom, boa noite a todos e a todas. Ufa, né? Foi realmente muito difícil, porque eu acho que foi uma novidade para a maioria, né? Uma experiência, inclusive, porque fugiu um pouco daquele perfil que identificou ao longo do tempo o GeoSaúde, que é o do aconchego, né? Que a gente até mencionou, daquela proximidade, daquele contato. Foi nisso que eu aprendi a conviver com vocês. Bom, então nisso. Eu realmente não sabia como fazer, mas como várias pessoas mandaram e-mails questionando, olha, mas por que está sendo pago e tal, eu achei justo mostrar no que foi investido, no que foi gasto e qual foi a expectativa para o futuro. Eu acho isso importante, no sentido de deixar tudo transparente, né? Então, vocês estão visualizando aí, eu imagino que estejam, a tela. A comissão organizadora, a comissão organizadora local, ela criou uma comissão de orçamento, foi composta por mim, pela professora Kathleen e pelo professor Eduardo Viana. Hoje a gente se reuniu, né, 3 vezes, hoje foi a última reunião para fechar tudo, e contou com a participação do professor Eduardo Viana, inclusive a gente gravou o vídeo, né, de todo o fechamento. Bom, inicialmente, fruto da primeira reunião com a coordenação geral, havia uma previsão de participação de colegas que falavam, né, outro idioma, e isso aí nos direcionou para buscar orçamento de empresas, né, para poder ter pessoas para fazer a tradução simultânea. Só que não coincidiu as agendas dessas pessoas, e isso... e aí a gente fez o orçamento, tá aí, ó, empresa, eu não vou botar o nome da empresa, tá, gente, porque não houve contrato nem nada. Então, a primeira empresa, ela fez o orçamento de 9.600 com tradução simultânea, uma segunda de 7.600 com tradução simultânea e uma outra de 7.800. Né? Sem a tradução, ficaria 6.800, 5.800 e 6.000. Essa primeira empresa é do Rio Grande do Sul, uma outra era de São Paulo, e essa do meio aí foi daqui da região. Bom, nós nos reunimos, falamos sobre esse orçamento. Naquela ocasião, aí a gente está falando no comecinho deste ano, ainda não haviam muitos inscritos, a gente não tinha a certeza, né, da adesão das pessoas, isso gerou uma sensação de um pouco de insegurança. Mas, então, na ocasião, a gente falou que já vinha fazendo um trabalho pelo Grupo GIDES e pelo ProSaudigel, e que se houvesse as ferramentas necessárias, a gente conseguiria dar conta, né? E, basicamente, a ferramenta necessária que eu me refiro era uma internet que pudesse fazer isso. Bom, então nós iniciamos, assim, um levantamento do que seria necessário, só que esse levantamento do que seria necessário era na visão do que é que poderia ficar além do evento. Só para vocês terem uma ideia, se o orçamento fosse relacionado apenas à questão de se ter uma transmissão, por exemplo,
com as despesas locais, ficaria nessas duas primeiras linhas aqui. Mas foi o que nós decidimos. Então, primeiro a gente contratou, aderiu, né, a Evans 3. Eu já tinha tido uma experiência durante o CREPESG, que foi um congresso que o Grupo GIDS realiza a cada 2 anos, vai ter o outro no ano que vem. E essa empresa, ela tem uma vantagem porque ela emite certificado, ela faz toda a coordenação de inscrição, então ela nos aliviou bastante em muitas coisas, né? Coordenação das atividades, envio de mensagens em massa, porque pelo Google normal essas mensagens, elas têm um limite de 50 pessoas, transmissão simultânea, então, de pegar e ter transmissão, por exemplo, como a gente está fazendo nesse exato momento, eu estou transmitindo para você, a gente está conversando aqui no Meet e está sendo transmitido no YouTube, por exemplo. E, além disso, hoje, por exemplo, enquanto estava terminando uma mesa, eu já estava podendo fazer a transmissão da outra, né? E a gestão das apresentações. Então, nós contratamos, pode. Nós contratamos, portanto, o espaço para submissão, está o valor aí, o espaço para transmissão e a gestão para 2 organizadores, no caso ficou no meu nome e no de Priscila, que eles permitiram a ter essa gestão, né? Bom, uso da plataforma para transmissão, o StreamYard. Bom, deixa eu só esclarecer. O StreamYard, o GIDS já tem o StreamYard que a gente contrata, que é uma coisa que a gente já faz, né, por ano, que é $200. Bom, como ia servir para o evento, então a gente fez uma adequação, eu dividi por 12, e de 12 eu multipliquei por 3, que foram os 3 meses em que nós utilizamos para a divulgação do evento, para a organização dos vídeos, para várias coisas, né? Então o valor ficou de $49,98, na ocasião, né, foi feita a cotação de 5,56 e 277,88. Bom, mas nós estávamos preocupados também com outra coisa, foram propostos minicursos, foi proposto, né, além do minicurso, foi proposto também as oficinas, e a gente precisaria do Meet. Então, além do Meet, a gente precisaria ter uma condição de guardar o material em Drive, né? Então, nesse sentido, a gente também contratou o Google WordPlace, né, tá errado aí, Google WordPlace, é o plano básico, tá certo? Que ele permitiu criar um espaço de Drive autônomo, de arquivamento e gravações de 15 GB, todos os vídeos, inclusive ele vai ficar disponível para a próxima organização e se manter o plano, né, então é infinito. Nós tivemos que criar usuários gestores, porque a gente observou a quantidade de inscritos para apresentação de trabalho, e a gente precisava dividir esses estudantes que iam dando apoio aos professores. A gente precisava, que eram os monitores, né, a gente precisava dividir em salas, mas precisávamos que eles tivessem autonomia, ou seja, de entrar na sala, gravar, disso aí já emitir um relatório. Então, nós fizemos uma adesão que o Google permite, né, que você vai e contrata para a pessoa ficar com simultâneo. Bom, o site do evento, aí uma outra coisa. Quando a gente iniciou, uma das maiores dificuldades foi que a gente não encontrava as informações dos eventos, né, anteriores. As informações existiam, mas não estavam compiladas, não estavam associadas a uma única plataforma. Então, Priscila, ela iniciou com um dos estudantes o levantamento, e nós, né, de um modo geral, acabamos sistematizando em uma plataforma os anais de todas as edições do GeoSaúde. Inclusive, a gente até pede para as pessoas que vivenciaram, porque tem a questão das fotografias, e aí a gente não pode esquecer da importância que foi ter criado a comissão de comunicação, porque a galerinha ela conseguiu se reunir, a gente conseguiu interagir legal, e, enfim, a gente foi descobrindo fotografias bem antigas, né? E esse valor que está aí foi do domínio. Então, ao todo, foi 3.916. Então, se a gente voltar para aquele gasto que seria só da transmissão de 5.800, então a gente já teve aí uma economia bem significativa. Bom, agora vamos aos dados, né? Então, está aqui na transmissão, portanto, tá essas informações, né, do StreamYard, da app que a gente já mencionou. Bom, teve o envio das lembrancinhas pelos correios. Vale destacar que ainda faltou enviar para Portugal,
Chile e Argentina. Chile e Argentina porque os Correios não estavam enviando, estavam com fechamento, né? Não estavam enviando. E Portugal, a professora não tinha encaminhado a época em que a gente determinou, a gente teve que se basear, gente, uma coisa que é preciso, eu não sei se como vai ser daqui para frente, mas evento online, ele tem uma característica bem diferenciada do presencial. Por exemplo, a gente não pode atrasar o início das atividades. Então, nesse sentido, a gente estabeleceu alguns prazos, e um desses prazos foi o envio da correspondência. Então, teve a aquisição, já falei, a contratação do pessoal para atividade cultural, que foi na abertura e hoje, site e tal. O total de despesas geral acabou ficando 8.390,18, certo? Bom, com relação ao que foi pago, foram 165 inscritos pagantes. Nós tivemos aí, além dos 3 monitores, esses monitores, inclusive, eu destaquei aqui, ó, no caso, os membros Flora, Carolina Simon, Carolina Dias e João Pedro, que fazem parte da comissão, eles fizeram o pagamento do evento e a gente vai fazer a devolução desse dinheiro para eles, porque foi estabelecido pela coordenação local que nenhum membro da comissão, né, já que estavam trabalhando, teria gastos com o evento no sentido de pagamento. Então, a gente vai estar devolvendo depois com eles, a gente vai acertar direitinho como fazer isso. Então, ficou aqui 33 estudantes de graduação, 82 de pós, 87 de pós-graduação, 82 de pós-graduação, 37 professores. No total de 165, deu 11.416,28. Bom, aqui está o valor, né, do saldo de 3.026, e qual era a ideia? A ideia era a gente ter esse saldo, e hoje eu já dizer, gente, foi escolhido, por exemplo, a associação tem seu representante, e eu já vou transferir a gente criou uma conta separada, é importante lembrar, tá, uma conta do evento, então esse saldo aí já vai para a associação, ela gerenciar as suas atividades, né? Então, aí, como não foi direcionado essa definição já de imediato, tá para ser debatido ainda, o que nós vamos fazer? Nós temos uma conta à parte, uma coisa que eu gostaria de deixar destacado, tá? Com relação às hospedagens, tá? Que eu até mencionei aqui, ó. Todas elas, a gente já ficou com um compromisso de reserva para poder estar garantido até 2023. Então, até 2023, a pessoa que vai assumir, ela não vai precisar estar preocupada com o site. O da hospedagem de Anais, a gente fez a questão de já pagar todo ele, 816, porque, como se refere a trabalhos, a gente não pode ter o risco desse site ele sair do ar. As outras, nós pagamos de acordo com o vencimento, né, dela, e assim, quando vencer a primeira parte agora, essa que vence em setembro de 2021, então a gente vai fazer o pagamento de uma renovação por mais 2 anos. Essa em janeiro de 2022. Quer dizer, essa já venceu, inclusive a gente já fez, tá? Tá até aqui esse valor aqui, mas já fez. Essa aqui em janeiro de 2022. Bom, e então, esse valor, portanto, assim que for formada a comissão, e a comissão criar uma conta também de um evento, ou seja, uma conta do 11º evento, a gente faz a transferência, porque a gente quer deixar uma coisa mais oficial e vai ter sempre as pessoas que vai estar acompanhando esse valor. Eu só queria informar que se eu fosse tirar um extrato hoje, ia estar 4.000 e pouco na conta, mas por conta dessas outras coisas, tá? Que ainda não foram utilizadas, porque nós não tivemos tempo. Xisto, me permite gostaria de compartilhar para os colegas, também fazer um encaminhamento. Eu posso tirar o compartilhamento da imagem, porque eu estou sem ver vocês. Tá. Bom, queridos, eu quero primeiro compartilhar um fato. Ao longo do evento, o computador do Xisto queimou. E, como nós sabemos, o hardware, o software e o mainware foi o Xisto e Priscila. Então, não está nessa conta o computador novo que o Xisto comprou. Eu acho que o sucesso do evento online teve o papel também do computador do Xisto. Eu gostaria de propor aos colegas que, antes mesmo que encaminhasse o saldo para a associação,
eu gostaria que, se vocês concordam, que nós revertamos, né, o recurso para o abatimento do custo do computador, que foi maior que esse saldo, para justamente compensar o custo, né, e porque o evento não parou. O X foi lá e teve que comprar um novo computador para tocar isso tudo. Então, a minha proposta é que, se todos pudessem concordar, que membros ou não da futura associação, né, que esse saldo que ele mostrou seja revertido para o X, porque o custo foi do computador que ele ajudou a tocar o evento de maneira grandiosa. Ok. Feito. É isso aí, Xisto. Acho que... Ok, Eduardo. Priscila? Certo. Eu estava olhando aqui as opiniões, pelo jeito foi por aclamação, né? Eu agradeço também, viu, gente? Porque realmente foi totalmente fora do orçamento isso. Eu queria passar a palavra agora para o professor Raul, né, que também foi mais um dos coordenadores. Sim, antes agradecer a Eduardo pelo encaminhamento. Eu nem esperava, viu, gente? Eu não tinha nem ideia. Professor Raul. Olá a todas, a todos. Na verdade, como falou o Samuel, né, apesar de eu constar como coordenador, os méritos são absolutamente totais da Priscila, do Xisto, né, dos jovens, a nova geração, e eu ajudei muito pouco. Até na minha condição agora, acabei de chegar de São Paulo, estava na estrada, acompanhando as atividades com dificuldade de conexão, pela estrada fora. Parabenizar o evento, conseguimos, com todas essas dificuldades, o momento que a gente vive da pandemia, a distância, né? E o trabalho do casal Xisto, Priscila, no comando aí de um evento de esporte remoto, né? Muito bem sucedido. Mas o que eu pedi para me inscrever, que aqui eu sou porta-voz da discussão sobre a Associação Brasileira de Geossaúde. Tá? O Chico Mendonça, ele não pode participar agora dessa reunião, né? E nós conversamos agora à tarde. Então, é sobre esse ponto que eu gostaria de propor um encaminhamento, né, para que a gente saia dessa plenária, né, com as coisas que foram trabalhadas no simpósio, encaminhadas, né? Então, nesse evento, nós nos propusemos, de forma mais sistemática, debater se criamos ou não uma associação, né? Então, para isso, houve um grupo de trabalho, trabalhou-se um estatuto, houve lá a discussão, né? Tinham mais de 30 pessoas participando, um número bom, né? E do debate, a discussão sobre esse tema. Então, eu penso que a gente tem que, aqui nessa plenária, se posicionar diante desse assunto, né? Eu também eu assisti só inicialmente aquela conversa, expliquei que era um dia assim que eu tinha 3, 4 reuniões ao mesmo tempo, né? Porque esse mundo remoto está nos lançando essa loucura, né? Em frações de segundo você sai de uma reunião e entra em outra, né? Uma loucura total. Em alguns momentos você tem que estar em 2 ao mesmo tempo. São de extrema importância. Então, infelizmente, eu tinha que sair ali, não pude acompanhar. E aí eu conversei com o Chico, como é que foi a conversa e tal, né? Então, segundo ele, né, essa conversa sempre se fez nos corredores, né? Nos cafezinhos, nos intervalos dos simpósios anteriores. É uma discussão que a gente vem, de alguma forma, fazendo. E
E o evento de Campina Grande se propôs a fazer de forma sistemática, né? E tinha até uma sessão oficial para esse debate. Bom, e segundo o próprio relato do Francisco Mendonça, quem estava presente pode, né, retratar isso, a gente já esperava, né? Nós somos, como falou o Samuel, de cabelo branco, a gente já conhece os argumentos, né? Porque eu sempre fui militante da GB, né? Sempre, e tem a Ampeg, tem a Brasco, sabemos de tudo isso, né? Mas a Associação Brasileira de Geossaúde tem um formato, para a ideia igual ao AB Clima, né? A gente pode até colocar no estatuto a nossa defesa da GB, por exemplo, pode ter no estatuto, que é uma entidade que apoia a GB, a Brasco e a Ampeg. E ter ações nesse sentido, né? Por exemplo, nós atuarmos para que a discussão da geografia da saúde se desenvolva dentro da GB. Não tem nada contra a nossa entidade profissional, né, que é a Associação de Geólogos Brasileiros. Bom, mas essa é a minha posição. E segundo o Francisco, você ouve nas críticas e tal, mas não foi majoritário isso, ninguém exatamente se posicionou assim, contrário a criar ou não criar essa entidade. Então, esse é um assunto que a gente tem que submeter nessa plenária agora, a votação. Entende? Então, a proposta do Chico, que eu sou o signatário, é pautar o tema, né, e votar. Vamos favoráveis, vamos criar essa entidade. Se a maioria aqui concordar, nós continuamos a trabalhar nisso. Aprovada a proposta, criar um grupo de trabalho para a elaboração do estatuto, com indicações de alteração ou substituição da minuta, num prazo estabelecido. Então, tem uma minuta, esse grupo pode alterar, propor, fazer alterações. Aí se faz uma reunião, fechamento da proposta do estatuto até julho, e convoca-se uma reunião para aprovação do estatuto e criação da associação no início de agosto de 2022. Não precisa ser no simpósio de geografia isso. Certo? E aí se cria uma comissão provisória. E essa comissão provisória vai trabalhar até o próximo simpósio para consolidar essa associação. E aí sim, no próximo simpósio, a gente pode eleger uma diretoria. Tá? Então, tem essa proposta de encaminhamento. Né? Não, o evento de Portugal, ele é um evento internacional, da língua portuguesa, né? Ele não é o brasileiro, né? Mas eu acho que a gente marca uma reunião, de preferência presencial, seria ótimo num lugar para a gente tomar cerveja junto, né? E também quem não pode faz híbrido, né? Que a gente aprendeu com o Xisto aí. Então, preferência presencial, mas híbrido também. Pode, quem não pode, participa, enfim. E aí, formata o estatuto final, forma uma comissão provisória e tudo mais. Então, essa discussão foi feita nesse grupo de trabalho, né? Não vamos retomar a discussão que levou 1 hora, né? E eu acho que é necessário colocar em votação, né? Somos favoráveis à criação de uma associação. Essa associação ela tem um caráter organizativo, científico, e de forma nenhuma ela desvazia a AGB, nem a Ampeg, nem a Brasco. No Estatuto da AGB está previsto, inclusive, a associação de entidades. Então, podemos propor uma assembleia, uma plenária de AGBs, que essa associação faça parte da AGB. Está lá no Estatuto. Na Ampeg também, na Brasco, enfim. Então, esse pode ser um aspecto mencionado ali, né? E, enfim, então, várias manifestações favoráveis aqui, não estou vendo nenhum contrário, mas eu acho que a gente tem que colocar em votação. Aí põe aqui, favoráveis, se manifestem, no chat. A gente vê contrários, abstenções. Aí está manifesto o interesse de criar.
formamos um grupo de trabalho para a gente trabalhar mais alguns meses sobre esse tema. Já me coloco candidato, eu me comprometi com o Francisco Mendonça. Francisco Mendonça se coloca para trabalhar nesse grupo de trabalho, eu me coloco à disposição, podemos ver quem mais tem interesse. Então, a gente organiza, de alguma forma, pelas vias remotas aí, um aprimoramento desse estatuto. Aí, no estatuto eu tenho várias coisas que eu gostaria de mexer, eu acho que tem que ser uma coisa muito mais simples. Bem mais simples. Eu acho que ali entrou em detalhes excessivos. Isso é uma outra discussão de formatação da minuta, né? Um outro debate. Então, eu consulto a mesa se podemos colocar isso em votação, ou se alguém acha que precisa discutir mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que pelo chat o pessoal já se posicionou. Bastante, eu vejo favorável aqui, mas vamos formalizar, né, a votação. Eu posso colocar em regime de votação, Cila? Pode, Raul. Então, favoráveis. Vou escrever aqui, ó, favoráveis. Né, a criação da Associação Brasileira de Geossaúde. Favoráveis. E a gente dá um tempo aqui para as pessoas escreverem, tá? Aqui. Não precisa, o Rafael. Põe esse aqui, ó, se manifeste. Favoráveis. Sim. No chat. Põe sim, sim. Um tempo para as pessoas se manifestarem. Tá? Aí eu vou colocar aqui, contrários. E está sendo gravado, inclusive, né? Só aguarda um tantinho. Eu vou aguardar. Aí... E aí, depois, abstenções. Vocês têm mais... Acho que já parou aqui. Então, eu vou escrever aqui agora contrários, tá? Então, contrários se manifestem. Contrários. Bom, e temos abstenções. Abstenções. Alguma abstenção? Bom, então, pelo visto, essa proposta está aprovada por unanimidade. Então, por unanimidade está aprovado. Vamos criar a associação, certo? Eu me candidato ao grupo de trabalho, Francisco Mendonça. Mais alguém gostaria de participar? Meu nome fica à disposição. Quem? Meu nome fica à disposição. Sila. Então, Carolina. Mariana. Não, eu também me coloco à disposição. Era lá. Tem muita gente. Eu acho que aí vamos ter que pôr em votação aqui, né? Tem muita gente com um grupo de trabalho. Né? Raul, quer uma sugestão, Raul? Talvez por uma quantidade de pessoas por região. Não sei. Porque também um grupo muito grande vai complicar, né? Não, um grupo muito grande, porque qual é o papel desse grupo? Organizar a discussão do estatuto. Não vai fazer o estatuto. Nós vamos pegar a minuta que está e disseminar, as pessoas vêm com as críticas, a gente organiza sugestões de aprimoramento, supressão, acrescento, aquelas coisas, né? Aí marca-se uma reunião que será híbrida, tá? Preferencialmente. Onde for, eu vou estar presente, tá? Eu não quero mais remoto. Mas quem não puder participar, faz a distância. E aí, a gente, aí lá sim, submete uma votação. Aí fica cria-se uma comissão provisória, né? Porque a gente vai ter chance lá daqui a 2 anos, talvez aí sim registrar essa parte. Pode ainda alterar alguma coisa do estatuto lá presencialmente, que eu acho que é mais fácil, né? Uma coisa assim. Então, eu não sei, quem me ajuda aí para pôr
tem uma lista, poderia alguém escrever no chat? E aí, tem o Raul, o Chico, a Carolina, Mariana. Eu acho que a sugestão do Xisto dá uma dimensão nacional, né? Um por região. Não, mas põe a lista, por favor, aqui, uma lista, uma sequência no chat, só para a gente ver os nomes. E aí a gente vê, pode ser por região, tudo bem. Bom, Natasha. Bom, Raul, no grupo de trabalho, depois daquela reunião, né, nós 4 conversamos, e até se a maioria fosse favorável à criação, a intenção é que nesse grupo de trabalho também tenha alunos da graduação e pós-graduação, além de professores e pesquisadores, né, até para que eles possam também levar demandas mais apuradas daquilo que eles gostariam de ver nesse estatuto. Tá? Ótimo. Ô, Raul, por região, tem estudante. Raul, uma sugestão também é a seguinte, eu, no caso, não me pronunciei, mas eu acredito que o grupo que estava, na verdade, só para entender, gente, foi feita uma reunião com um grupo maior, que foi criada uma comissão, e essa comissão estava a Priscila, eu, a Natasha e o Francisco Mendonça. Então, uma sugestão seria pegar já essas 3 pessoas, eu tiro meu nome, as 3 pessoas que já estavam, porque elas já vinham debatendo, entendeu? Já tem um histórico de debate, de pesquisa sobre legislação, enfim, e complementa com outros nomes. Então, para tornar representativo, então você tem, e aí a gente pega pela quantidade de pessoas por região, naturalmente, né, tem uma diferença, então pode pegar, tipo, 2 do Nordeste, 2 do Norte, aí 3 do Sudeste, coisa do tipo, né? Concordo aí com o caminhamento, acho que é justo, né? A memória. Legal. Então, os 3 nomes são quem? Natasha, Priscila e o professor Francisco Mendonça. Porque no caso eu tiraria meu nome. Aí já tem 3 regiões representadas, né? Isso. Aí está faltando o Centro-Oeste e o Sul. Não, o Sul já tem, Francisco. O Arcanjo tinha se pronunciado ali em cima. Quem? O Arcanjo. Mas tem mais alguém do Centro-Oeste? Aqui no chat só o Arcanjo. Não sei se o Arcanjo quiser se manifestar. Eu me disponho a contribuir, pensando bastante nessa questão da sustentabilidade a longo prazo também. A Ellen também. Aí nós temos. O Centro-Oeste tem a Ellen, né? Ellen e Arcanjo. A Ellen está aí? Ellen, Arcanjo e Eliane. Ellen, Arcanjo e Eliane. Isso, e do Sudeste? Você. Aí tem a professora Carolina. As demais. Tem o João Pedro. Bom, deixando bem claro, o papel do grupo de trabalho ele não tem caráter deliberativo, tá, gente? Não tem caráter deliberativo. É um grupo de trabalho para organizar as contribuições, ok? Ele não vai decidir nada. Ele vai ajudar a organizar, né? Encaminhar para consulta, receber as contribuições, e aí você tem, né, propostas de supressões, acréscimos, tal. Aí organiza para uma reunião presencial, é isso? Ó, já tem, se você pensar em numericamente, já tem todas as composições contando contigo. Está faltando agora estudantes, né? Aí dos docentes, vamos aí já completar a região. O João, Priscila, ele tinha falado na reunião que tinha disponibilidade, né, para poder tocar contribuindo. João. Tem o Marcos Antônio também, que ele tinha falado, não sei se ele está na reunião. Tem aqui o Kaique, que é da graduação. O Marcos Antônio ele já é profissional, mas também é estudante, né? Não sei. E João Pedro tem o Kaique, que é da graduação. Eu não sei se tem outros alunos de graduação. Aí depois de pós-graduação. E aí? Alguém está tomando nota disso? Arcanjo, eu anotei até agora. Natasha, Francisco, Raul, Ellen, ou Arcanjo, mas Arcanjo excluiu o nome agora. Aí fica Ellen, ou tem outra pessoa da região? Esqueci de pôr, desculpa.
do Arcanjo. Eu só tinha avisado que tinha excluído. Cota gay, por favor. Mas a Ellen tá na reunião? Tá. Tá. Tem a Ellen. Pelo menos estava aqui. Tem a Ellen e o Arcanjo, né? Olha, tem uma aluna de graduação. É melhor. Fica melhor você pôr assim, ó. Vai, vamos Nordeste. Vamos lá, começando pelo Nordeste. Ficou você e quem mais? O Arcanjo. Que mandar. Tem algum aluno de graduação na reunião? No Nordeste? Na região Nordeste tem alguém? Tem Cleiton, é doutorando, né? Cleiton, tem Cleiton, enfim. Que é Nordeste. Nordeste. É Nordeste. Alguém. Então... Põe aí, Priscila, depois a gente vê. Põe o. Aí do Norte. Aluno de graduação Norte. Norte é a Natasha e. Falta um aluno. Tem algum aluno de graduação? Por exemplo? Não tem ainda. Tá, também não é uma São camisa de Francisco força. Mendonça, quem seria o aluno? Centro-Oeste, por exemplo, no Norte tem a Natasha, porque no Centro-Oeste fica a Ellen e o Arcanjo. E pode ter mais, tem algum estudante. Né? A Eva também, né? Não é uma camisa de força. Bom, aí no Sudeste tem eu e aí pode graduação e pós-graduação, estudante. E aí tem o Rafael, se interessou? Eu não vi o nome. O Rafael também é Sudeste. Eu sou Sudeste também. Então tá aí, Rafael e eu. E no Sul é o Eduardo. O Eduardo não tá, né? Okay. É o Francisco Mendonça. Mas posso também, se não tiver. Tem aluno aqui do Sul? Agora aí falta ver mais alguns alunos aí. E aí está composta a comissão. Aqui, ó, o Marco Antônio Lobato, ele é do Sul. Ele é doutorando. Agora, de graduação, quem está aí? Que eu conheço o Kaique e o Pedro. Tem aqui, ó, o Pedro Henrique. Então, Pedro e o Kaique, eu conheço. Tem uma da UFSCar. Tem aqui do a Caroline Sul. Cardoso, da UFSCar. Eu sou do Sudeste, UFSCar. Sou aluna de graduação. Então, Carolina. Então, pronto, Carolina. Carolina. Bateu, né? Bateu aí. Agora da E pós-graduação. da região norte, quem ficou? Priscila, Oi. Cleiton não está na reunião, mas quem está na reunião é o professor Eduardo. E o professor Eduardo Lima. Não sei, não vi. Acho que ele está na reunião. Eu vi entrando uma hora. Ó, tô aqui. Talvez ele tenha interesse, eu não sei se ele teria disponibilidade, interesse de participar. Sim, se for necessário, posso ajudar. Então, se pudesse digitar, Priscila, aí, como é que ficou a composição? Por enquanto, tá Eduardo Viana, Priscila, pode ser o Cleverton, o Cleiton, que é pelo menos daqui. Natasha, mais um aluno. Francisco Mendonça. Aí, pelo menos dos que eu anotei aqui, né? Tem o Marcos Antônio, Raul, Carolina Dias. No caso, Ellen, né? Porque Arcanjo desistiu mesmo, foi isso? Não. Eu não anotei o número. Na hora que eu passei a lista, eu não anotei o nome do Arcanjo, mas ele estava lá no meio também. Né? Eu tirei sem querer. Então, Arcanjo. Aí, um aluno do Centro-Oeste eu não consegui anotar. A Nayara Quem pode me ajudar, por favor? A Nayara. Algum aluno do Centro-Oeste? A Nayara é de Brasília. Mas Nayara. Nayara Belli. Já achei que a era. Nayara é doutorado. Certo. E os doutorandos, mestrandos e doutorandos? De graduação de Brasília, acho que. Quem que? Já saiu, Raul. Todos já estão. Já tem alunos doutorados, mestrandos. Já está representando? Já. Eu também posso visualizar depois todas essas candidaturas e passar para vocês depois, e a gente vai entrando em contato, é uma possibilidade também. Não, já está composto. Já está composto, já bateu aqui. Mesmo, certo, então tá bom. É assim, não é tão rígido isso também, se tem alguém que queira vir participar, porque é uma discussão para organizar o... Né?
Certo. E vai ser feita a consulta. Cada um de nós pode se opinar, né? Organiza, e aí organiza uma reunião para formar. Tá certo. Certo? Então depois você passa isso, Priscila, para todos nós. Passo, sim. E fica criando essa tomada decisão que vamos fazer. Então passamos para o próximo ponto. Aí o próximo ponto é a pergunta. É a pergunta, né? Onde há candidatos para o próximo da Pergunta que saúde? não quer calar. A pergunta que não quer calar. É o último ponto de nossa reunião. Algum candidato para o próximo simpósio? Meu Deus, é um silêncio. O digital a gente não consegue ver os candidatos. O que aconteceu? Eu faço Pelo menos os participantes estavam falando em dois lugares, né? Dois possíveis lugares. Não, vamos ver. A gente já bateu no Rio? Ou na região sudeste ou na região norte. Eu queria Tá, saber ainda se eu realmente defendo- se consolidou eu- alguma coisa. Tem que Eu- falar a o proponente. propósito. Cadê o proponente? Eu acho que tinha que tem que ter água. Doce ou salgada? Se o propósito é consolidar, Raul, uma geografia do Brasil de fato, Priscila fez um levantamento bem interessante no início, que dos eventos que ocorreram, nenhum ainda houve sendo realizado na região norte. Então, se alguém da região norte tiver essa disponibilidade, eu acho que para Nós já benefício do tivemos evento, né? 2 encontros internacionais de geografia de saúde em Manaus, né? Mas o nacional não, né? Teve 2. Então, assim, lá em Manaus é forte na geografia da saúde e meio norte, né? Com a Marita, São Luís. Mas já foi, São Luís. Sim, estou dizendo que... ele está falando Manaus ou Vitória? Mas os candidatos, eu tenho que apresentar cadê o candidato aí? Não tem? Não está presente? Então, a Vitória faz inscrição aí, né? Para o próximo Geossaúde. Mas vamos ver se Manaus também se inscreve. Você está se candidatando? Estou me candidatando para trazer o próximo Geossaúde aqui para Vitória. O pessoal provar uma muqueca, né? Priscila, é importante lembrar da professora da Fiocruz, que ela não pode participar porque ela está de férias, e ela falou que tem um problema quando participa de um evento online, estando de férias, que eles convocam novamente para o trabalho. Então, eu acho importante, por questão de transparência, repassar como foi a conversa que ela teve, porque ela não pode estar participando online, né? Então, só para... Eu não sei quem foi, eu não lembro a pessoa, mas... Estou vendo aqui se tem alguma novidade. Porque Mas a gente tem uma proposta que é Vitória, gente. Priscila. Oi. Me oye. Luísa, pode falar. Luísa, você está aí? Eu estou aqui. É a Habana. La Habana. Pode falar. Bueno, un beso para todos. La última noticia que tuve hace media hora es que todo está listo, tienen el flyer, es lindísimo, ya yo lo vi, pero no sé dónde están. Incluso Isaac me llamó, Renato está todo preparado, tienen un flyer lleno de fotos de Teatro Amazonas, de los indios. Trabajaron muy apurados, están entusiasmadísimos, articularon con la UFAN, articularon con la Superintendencia de Salud, la Fiocruz, con Adeli Benzaquén también mandó tú lo viste en el site, un mensaje, que es la presidenta de la Fiocruz de la región amazónica, pero yo no sé dónde están, pero yo sé que todo está listo. Yo tengo el flyer, no sé si es el último que lo mandaron anoche, pero no creo que sea el último porque le iban a hacer arreglos, ¿no? Ahora, ¿dónde están ellos? Yo no sé. Están todos entusiasmados. Hay geógrafos, hay varios jóvenes también, estudiantes, según me contaron, y bueno, y otros que hace rato que están haciendo geografía. Y José Aldemir hizo esfuerzos enormes, en paz descanse, hizo esfuerzos enormes por vincularse a la geografía de la salud. Y bueno, tal vez estaría contento de que se retome por allá, ¿no? Yo pienso, te lo dije hace meses, Priscila, que la debilidad mayor está en la región norte. O sea, yo que me siento un poco, no sé si madre o madrina de esto, porque
Porque hay una historia que no vale la pena hacer ahora, pero hay una historia, ¿no? Una historia bastante complicada de cómo fue que se logró empezar estos eventos, ¿no? Y yo me siento un poco involucrado, hasta responsable. En el norte, como tú viste en el mapa, no hay nadie. Prácticamente nunca viene nadie. Rondonia no está, Mapa no está, Belén no está. Y es una de las regiones más importantes de Brasil. Y aunque dentro de 2 años esperamos que la COVID sea nada más un mal recuerdo, ojalá. De todas formas, la situación de Amazonas, de lo poco que yo supe, pero directamente desde Manaus, fue trágica, y ustedes lo saben mejor, muy trágico. Mejor que yo, ¿no? No sé, Rafael es uno de mis alumnos preferidos. Nunca he ido a Victoria, ni creo tampoco que llegue allá. Pero no sé dónde está Renato. Hace menos, no sé, hace media hora que Isaac fue que me llamó y me dijo, Renato, está todo listo, yo no sé dónde están. Hay una diferencia de hora, puede ser eso. No tienen la misma hora. Ustedes saben si Manaus, ¿saben o no? No sé si tienen la misma hora. Isaac está con la mano levantada. Me está llamando Rita, que si todo salió bien. Rita, salió bien, que le cuente, pero si Manaus no está, Rita se va. Sim. Então, colegas, boa noite. É uma hora. Onde está Renato? Onde está Renato? Natasha? Está Renato. ¿Dónde está Renato? A ver, então, Rita. Então, colegas. Contenta creyéndose que ya se aprobó. Dios cierto, no aparecen. Então, Renato. colegas, boa noite. Professora Luísa Rojas, com uma fala... Isaac, te dije, si no aparece Renato tú mismo, va para... Sim. Então, colegas, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu nem me sinto com roupa adequada para fazer isso, né? Porque a minha participação nesse campo da geografia da saúde não tem sido como eu gostaria, né, que fosse, e enfim, mas eu sei que a cidade de Manaus, o Amazonas, a região norte, tem uma necessidade, inclusive, pelo campo da geografia, de poder trazer eventos como este, trazer discussões que são possibilitadas, né, pelo Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, que reúne profissionais não só da geografia, e pelo pouco de experiência que a gente tem aqui em Manaus, num diálogo, né, muito próximo, né, da geografia, né, com a medicina, com a enfermagem, com a epidemiologia, né, e aí em termos de instituição, né, a UFAM, a Fiocruz, né, a FVS, que tem um papel, né, brilhante nesse processo aqui da pandemia, né, e a UEA, né, onde eu atuo, onde eu sou professor, eu penso que, e aí tem não só nós da geografia, mas colegas de outros cursos, né, da geografia, da enfermagem, que já se dispuseram, né, lá num grupo que nós criamos a apoiar o evento. Eu creio que a gente teria, sim, possibilidade de fazer um brilhante evento, tendo, claro, o apoio, né, de vocês, né, dos mais experientes, como o professor Raul, né, que está aqui presente, não sei se Samuel ainda está, mas sem dúvida também contando com ele, e como os mais novos, como eu, né, que fico sempre oscilando, né, em estar ou não aqui na GeoSaúde. Mas aí, colegas, eu tenho ainda
não a segurança total, né, porque, assim, na UEA nós não temos um programa de pós-graduação, né, em geografia. Nós atuamos num programa de pós-graduação que é o mestrado em recursos hídricos, né, y Isaac, perdón un momento, ¿no? Priscila, tienes en el WhatsApp el flyer de la propuesta de Manaos, Rita te la mandó. En tu WhatsApp, mira a ver si tu esposo, que es un técnico de altura, coloca el WhatsApp. Tá bom. Uhum. Então, a gente... Eu não estaria falando aqui em nome de nenhum programa, né, de pós-graduação, em nome de um colegiado, mas em nome meu mesmo e de vários colegas que eu sei que já se dispuseram a apoiar o evento, a fazer o evento. E aí são pessoas que eu confio, são pessoas que eu acredito, e que se aqui o coletivo decidir que, olha, Isaac, é possível sim, vamos fazer em Manaus, eu posso nomear aqui 5, 10 pessoas que vão apoiar. A diretora do ILMD, que já escreveu lá no grupo que a gente está, que vai apoiar esse evento em Manaus, né, como Renato, que não está aqui, mas diz que apoia também, Renato é da FVS, né, e aí eu creio que, e a própria Natasha, que eu acho que ainda está aqui ainda na sala, sem dúvida que a gente contaria com o apoio dela também, como professora, né, do programa. Eu sei que, imagino que ela não tem, né, assim, uma diretiva do programa de pós-graduação, que é muito importante, mas sem dúvida tem outros colegas, né, do programa, do departamento, que atuam nessa área e que a apoiariam também. Muito obrigado, desculpem aí ter me alongado tanto. Gente, que veio Manaus! A professora Luísa enviou, eu enviei para Xisto, viu? Já que eu não estou podendo falar com ele pelo Zap agora, eu enviei para Xisto. Quero dizer que eu fui informado, né, que o Renato, a Fiocruz Manaus, seria a sede, né, não é nem a Universidade Federal do Amazonas, mas tem o apoio da Natasha. Então, é um evento promovido pela Fiocruz, né, Manaus, assim como nós já tivemos o segundo Simpósio Nacional de Geografia da Saúde pela Fiocruz Rio de Janeiro, né? Então, temos uma proposta Manaus. Está chegando aqui, toda essa dificuldade remota, né? E tem que levar só uma questão, viu, Raul, com relação à questão da observação da pós-graduação, só para informar que aqui em Campina Grande também nós não temos pós-graduação em Geografia, né, e que tem uma outra coisa, se tem uma coisa que eu tenho admirado esse tempo todo, que eu tenho vivido com esse meio da geografia da saúde, né, inclusive, Raul, não sei se você viu, a gente estava faltando Sara e Daniel participar, nós colocamos, viu, eles hoje com Sara tocando o teclado. Que legal. A atividade cultural depois da assistida. Assim, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, viu, que as pessoas que estão participando aí, elas não deixam você só, tá? Tem sempre uma sugestão, tem sempre um apoio, uma ideia. São pessoas, não apenas as mais experientes, que já vêm na trajetória, mas essas que já estão também carregando o piano já há algum tempo, né? Que Werneck, por exemplo, não sei, a parte científica mesmo, sem o apoio de Werneck, a gente teria tido uma grande dificuldade, né, do Eduardo Werneck. Então, tá aí. Isso que eu ia completar, né? Que o evento tem tido essa inteligência de sempre somar no comitê científico os coordenadores dos 10 encontros, né? Então, é um evento nacional feito por toda a equipe e temos uma comissão local, não necessariamente precisa ter pós-graduação, ninguém falou isso. E Manaus, né, o saudoso Aldemir, inclusive, professor da Federal do Amazonas, puxou um projeto importante, fez 2 encontros internacionais, então tem uma história, tem uma tradição com a saúde, né? Então, acho que podia, Priscila, ler a proposta de Manaus, depois aí o Rafael, que se propôs também pronunciar, e a gente vê. Me permita só reforçar que a beleza do GeoSaúde é que não se vincula apenas à pós-graduação.
ano passado, foi feito em Blumenau, e o Instituto não tem graduação e não tem pós-graduação em Geografia. Então, acho que é outro aspecto também que é importante. Você trabalhou muito com os trabalhadores da saúde lá, né? Então, trabalhamos com a Escola Técnica do SUS, na Rede SUS. Então, que não perde nenhuma... Não tem nenhum demérito à proposta, viu? Gente, eu vou ler o documento que eu tenho aqui, tá certo? Aí vocês vão acompanhando, tá? Ô, Priscila, tá sem áudio você. Você tá sem áudio, Priscila. Pronto. Você vai ler? Obrigada. Lê aí. Por que Manaus quer ser a sede do 11º Simpósio de Geografia da Saúde? Toda cidade se habita como lugar de viver. Só Manaus é diferente nessa maneira de ser, pois, em vez de morar nela, é ela que mora na gente. É com os versos do poeta manauara Aníbal Bessa que as instituições amazônicas apresentam a candidatura de Manaus, capital do estado do Amazonas, para sediar o 11º Simpósio de Geografia da Saúde, em 2023. Manaus, essa ilha cosmopolita, cercada de floresta por todos os lados, traz em si a peculiaridade de abrigar um continente substancial de cidadãos do mundo já perfeitamente adaptados ao sotaque caboclo, aos olhos amendoados e pele morena dos seus nativos, além da exuberância sinuosa dos rios que se lhe avizinham. A ciência e a tecnologia também fazem morada nesse cenário, com 2 universidades públicas, estadual e federal, e diversas outras particulares, museus e centros de artes, que, através de seus valiosos acervos, contam a história da cidade. Um hospital especializado em medicina tropical, que está entre os mais prestigiados do país. Um instituto de pesquisa que é referência em todo o planeta. E, claro, Manaus também abriga o braço amazônico da Fiocruz, o Instituto Leônidas e Maria Deane, ILMD. Embora ostente como principal cartão postal sua famosa casa de espetáculos, o imponente Teatro Amazonas, a cidade não respira só arte e cultura. Profissionais da saúde que aqui nasceram, vivem ou se instalaram, percebem com clareza a necessidade de ampliar a discussão sobre saúde na Amazônia. Aqui existem médicos, enfermeiros e técnicos que vivenciaram a amarga experiência das crises dos leitos e do oxigênio, que a cidade sofreu em um passado recente, durante o período mais duro da pandemia de Covid-19. Mas esses profissionais não veem no 11º Simpósio apenas uma oportunidade para expor suas limitações geográficas ou suas dificuldades estruturais. Vislumbram, sobretudo, uma abertura que possibilite, através de novos contatos, estabelecer trocas de experiências, adquirindo e oferecendo conhecimentos que permitam enfrentar os inúmeros desafios e criar mecanismos que venham a auxiliar uma melhoria do sistema de saúde como um todo. Unidas em espírito coletivo, as instituições amazônicas se sentirão honradas em receber, na cidade que mora na gente, profissionais da saúde de todos os quadrantes do país, caso seja concedido a Manaus o privilégio de se tornar, em 2023, cidade sede do 11º Simpósio de Geografia da Saúde. Essa é a carta. E aí... Que lindo, hein? Ficou lindo. E temos ali a Fiocruz, a UEA, Federal do Amazonas. FVS, que é a Fundação de Vigilância, também, então, saúde. Uma grande união das instituições. Não sei se, antes de passar para o Rafael, não sei se a Natasha aqui de Manaus está aí presente, mais alguém de Manaus que queira... fazer uso da palavra, a gente passa para o Rafael. A Natasha está aí? Oi, Raul. Estou sim. E aí, Natasha? Eu acho que a Priscila, né, nos colocou em contato pelo grupo, né, do WhatsApp,
Acho que a gente tem condições de contribuir, no caso, não posso falar pela UFAM como um todo, mas me coloco à disposição para trabalhar junto com a Fiocruz, junto com a UEA, né, para a gente construir um simpósio bonito, um simpósio que também impulsione o debate e que seja tão comprometido como aqueles que já vem sendo feito pelo grupo que está aqui presente há tantos anos. Tá? Então, podem contar comigo. Muito bom. Seria isso. Perfeito. Então, se não tem mais ninguém de Manaus para se pronunciar, vamos passar para o Rafael. Não, só comentar com todo mundo que eu achei que não fosse ter outras inscrições também, e eu até comentei com o pessoal, toda a organização aqui da pós-graduação está bem corrida também, até 2023 também, então, para mim, se a gente conseguir mais para frente, seria melhor. Então, eu volto também para Manaus, acho que vai ser um belo evento, e estamos aí também para ajudar. Então, você retira a sua propositura no momento? Sim, eu retiro. E não escapa na próxima. Não escapa na próxima. Tá aqui em Vitória. 2025 já está esperando, então, viu, Rafael? O meu Albuquerque aqui todo mundo. Então, Priscila, nesse caso, né, nós temos Manaus, uma então. proposta Manaus, muito bem apresentada, fundamentada, e eu acho que a gente tem que propor aqui a aprovação por aclamação, né? Todos estão de acordo? Sim! Salva de palmas, viva! Tem alguém contra? Não. Viva Manaus, viva Manaus! Então, gente, então a gente encerra por aqui. Só agradeço a todos por terem ficado até esse horário, né? Priscila, só um Oi. pedido para que as pessoas, quem puder, desabilitar, para quem puder não mandar mensagem agora, para a gente dar um print e desabilitar a câmera, e a gente, as câmeras, né? Que a gente pode fazer não, e habilitar, isso. Para não mandar mensagem. Tirar uma foto, né? Vamos fazer um print, cada um tira o seu print, porque pega os ângulos diferentes e as pessoas destacam diferente, tá bom? A metodologia é muito simples, é só dizer xisto. Aí, print. Vamos lá, porque é uma foto para guardar, né? Cadê o povo? Eu não estou vendo todo mundo. Luísa, aparece você. Põe a foto da Liga a câmera, Luísa. Luísa, você tem que aparecer na foto. Aí não mandar agora a mensagem. Saudade, Luísa, saudade. 1, 2, 3 e já. Print. Pronto. Eu já fui tirando alguns e vou guardar aqui para memória. Nós vamos nos encontrar com a Luísa antes de Manaus, hein? Pois tá, Não gente. falei Mais nada, uma vez Luísa. Agradecer a todos, viu, de terem ficado até agora e também por toda semana, né? Realmente eu sei que evento online não é fácil a gente participar. Mas, assim, foi muito boa a participação. Muita gente estava em vários momentos, né? E também quem não pôde assistir vai estar lá no site, né? Alguns vídeos que a gente ainda não postou, posteriormente eles vão estar no site, na parte da memória. Tá bom? Todas as apresentações também, né, Priscila? Das apresentações, das reuniões, né? Isso aí a gente ainda vai terminar para poder passar para Manaus, né? Todo o material. Tá certo? Uma salva de palmas para a Priscila, o X e toda a comissão local, né? Parabéns, excelente evento. Parabéns. Obrigada. Sintam-se abraçados. Raul, eu vou ter que ir agora porque eu tenho que pegar meu voo, tá? Mas olha... Você vai parar a gravação agora, X? Quem quiser ficar... Sim, claro. Vou parar.